Olá, sejam bem-vindos. Aqui professora Cláudia Redim. Hoje nós vamos trabalhar uma revisão direcionada ao concurso GHC do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quero pedir que, se essa revisão for útil para o seu estudo, você deixe o seu like aqui no nosso vídeo, que você se inscreva no canal e deixe nos comentários sugestões de matérias que a gente possa produzir conteúdo e possa ajudar você a passar no concurso público pretendido. As redes sociais também estão aí. Qualquer dúvida a respeito dessa revisão, de qualquer ponto do Estatuto, você pode então me acessar lá pelo @CláudiaRedim, principalmente pelo Instagram, e vamos dar início à nossa revisão. E a gente começa a nossa revisão resgatando o fundamento constitucional do tratamento dado a crianças e adolescentes, e eu já quero começar destacando lá no 227 da Constituição que o texto constitucional vai estabelecer uma corresponsabilidade entre a família, a sociedade e o Estado de garantir os direitos fundamentais de crianças e adolescentes com absoluta prioridade. Então essas pessoas, elas são corresponsáveis por colocar a salvo crianças e adolescentes de qualquer tipo de violação ou ameaça a direitos, e aí o próprio texto constitucional já vai enumerar alguns direitos fundamentais de que crianças e adolescentes serão titulares. E aí a doutrina da proteção integral, ela vai ser uma doutrina que vai inspirar o Estatuto da Criança e do Adolescente de 90, superando a antiga doutrina da situação irregular, que inspirava o Código de Menores. Então, com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos a implementação da doutrina da proteção integral, que está lançada no texto constitucional, que está garantida e inspira o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, e que, se nós tivéssemos que conceituá-la objetivamente, ela seria conceituada a partir desses três elementos. Crianças e adolescentes deixam de ser objeto de intervenção estatal e passam a ser sujeitos de direitos fundamentais, e ao longo do Estatuto da Criança e do Adolescente a gente vai perceber que o Estatuto o tempo inteiro vai reafirmar direitos a crianças e adolescentes que devem ser colocados e assegurados com prioridade. Crianças e adolescentes são considerados pessoas em especial estágio de desenvolvimento, por estarem em formação física, psíquica, moral, e em razão de estarem nessa especial fase de desenvolvimento, terão uma proteção especial por parte do Estado, por parte do ordenamento jurídico, e serão titulares de prioridade absoluta, prioridade essa que vai ser desdobrada no parágrafo único do artigo 4º. O Estatuto da Criança e do Adolescente vai ter um princípio que vai também inspirá-lo e que vai ser adotado ao longo de todo o Estatuto, principalmente quando a gente for tratar do direito à convivência familiar e comunitária e da inserção da criança e do adolescente em família substituta, que é o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Isso quer dizer, isso materializa que a solução a ser adotada pelo juiz da infância e juventude em qualquer processo que envolva a criança ou adolescente, a solução sempre deve ser voltada à garantia de direitos fundamentais. O que isso quer dizer, na verdade? A solução, ela não tem que ser melhor para o Estado, não tem que ser melhor para os pais, não tem que ser melhor para os adotantes, ela tem que ser a solução que melhor atenda ao interesse da criança e do adolescente, porque são sujeitos de direitos,
pessoas em especial fase de desenvolvimento e titulares de prioridade absoluta. Logo, a solução ao caso concreto, a solução a determinado litígio envolvendo criança e adolescente, sempre tem que privilegiar direitos fundamentais e a melhor solução que assegure esses direitos de crianças e adolescentes. E ingressando já em alguns artigos importantes do Estatuto da Criança e do Adolescente, e eu trago alguns artigos a partir de análise de provas anteriores, o artigo 1º já vai nos afirmar que o Estatuto, portanto, é inspirado pela doutrina da proteção integral e que nós já conceituamos a partir dos seus 3 principais elementos. Crianças e adolescentes são sujeito de direitos fundamentais, pessoas em desenvolvimento e titulares de prioridade absoluta. E o artigo 2º vai trazer um conceito legal de criança e adolescente, que é um conceito simples, mas que despenca em provas de concurso público, dos concursos mais complexos aos concursos mais simples. O conceito legal de criança e adolescente, segundo o Estatuto, estabelece que do 0 aos 12 incompletos, e aí eu nem preciso dizer para você que o examinador vai atuar em cima desse incompleto para tentar te confundir. Do 0 aos 12 incompletos, estamos diante de crianças, e dos 12 aos 18 de adolescentes, aos 18 eu adquiro a maioridade civil. Esse conceito é muito exigido em provas e terá reflexos, inclusive, lá no sistema de responsabilização penal juvenil, no momento em que essa idade é importante para definir se nós estaremos diante de um ato infracional ou de um crime. E no parágrafo único nós também temos uma questão importante que se trata da aplicação excepcional do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto ele vai excepcionalmente se aplicar às pessoas entre 18 e 21 anos de idade em 2 casos. O primeiro é o previsto no artigo 40, caso em que a lei define que o adotando deve contar com 18 anos de idade a data do pedido de adoção com uma ressalva, quando ele já estiver sob a guarda ou a tutela dos adotantes, caso em que será, portanto, apesar da maioridade aplicado o Estatuto, e lá no artigo 121, parágrafo 5º, que vai estender a execução da medida socioeducativa até os 21 anos, estabelecendo que aos 21 anos nós teremos a hipótese de liberação compulsória independentemente do tempo de cumprimento de medida. O que é importante é que o ato infracional tenha sido praticado pelo adolescente antes dele completar a maioridade, porque se for praticado após completar a maioridade, eu estarei diante de crime e não mais de ato infracional. Portanto, a aplicação excepcional do Estatuto se dá para pessoas entre 18 e 21 em 2 hipóteses, na hipótese do artigo 40 e do 121, parágrafo 5º. Esse quadro tem que ir para o seu material de revisão. Quando eu estou diante de criança cujo conceito legal estabelece que são crianças as pessoas do 0 aos 12 incompletos, eu estarei diante de uma pessoa que é um sujeito em desenvolvimento, sujeito de direitos, titular de prioridade absoluta e a ele será aplicada medida de proteção. Criança pratica ato infracional, a criança poderá praticar uma conduta que caracterize ato infracional, mas não será responsabilizada e, praticando ato infracional, a ela será aplicada uma medida de proteção segundo a regra de responsabilidade prevista pelo Estatuto.
Adolescente, nós estaremos diante de adolescente segundo o conceito legal do Estatuto, se estivermos diante de uma pessoa entre 12 e 18 anos de idade, e aos adolescentes poderão ser aplicadas medidas de proteção ou medida socioeducativa, e a medida socioeducativa é a consequência jurídica pela prática de ato infracional e será objeto de um processo de apuração de ato infracional, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Portanto, do 0 aos 12 incompletos, criança, 12 aos 18, adolescente, maioridade, 18 anos. O artigo 4º, ele vai reproduzir o conteúdo do 227 da Constituição, mas aqui nós temos um detalhe importante para fins de prova de concurso. O 4º do Estatuto vai inserir a comunidade dentre os entes corresponsáveis, as pessoas corresponsáveis pela concretização dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Então, isso também precisa estar no teu material de estudo. No 227 eu já tinha família, sociedade, o poder público e Estado responsáveis pela prioridade absoluta e direitos fundamentais de crianças e adolescentes, e o 4º do Estatuto vai inserir a comunidade dentre as pessoas, portanto, responsáveis por assegurar direitos fundamentais e prioridade absoluta de crianças e adolescentes. O parágrafo único é muito importante, porque ele vai desdobrar essa garantia de prioridade absoluta, da qual crianças e adolescentes são titulares, por serem um grupo de pessoas especial, por estarem em especial fase de desenvolvimento, e é um comando normativo direcionado ao gestor público, ao administrador público. E essa garantia de prioridade, ela será desdobrada na primazia de receber proteção e socorro, e eu quero que você tenha muito cuidado com essa parte final em quaisquer circunstâncias. Já vi muitas questões de concurso que atuam justamente nessa parte final, na precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, o que envolve celeridade e especialização, preferência na formulação e execução de políticas sociais públicas. Eu estou tratando de políticas públicas direcionadas à implementação de direitos de crianças e adolescentes, que concretize a proteção integral, o atendimento prioritário, políticas públicas que integrem setores e que sejam extensivas às famílias, a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas direcionadas à proteção da infância e juventude, e aí muito cuidado porque são recursos públicos. Já vi questões de concurso que vão substituir o público pelo privado para tentar te confundir. Avançando para os artigos que tratam da convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes, aqui a gente traz também uma regra geral importante. A regra da preferência legal da família natural. O que isso quer dizer? Crianças e adolescentes têm o direito de serem criados na sua família natural, o direito de crescer no seio de sua família natural, que é a família, que é a comunidade formada por seus pais, somente um deles e seus descendentes. Então, somente a mãe e seus descendentes é família natural, somente o pai e seus descendentes é família natural, pai, mãe e descendentes é família natural, que não se confunde com o conceito de família extensa ou ampliada ou família substituta. Regra e preferência legal estabelecida pelo Estatuto,
linkado ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, é a preferência legal da família natural, que é esse direito de ser criado, educado e crescer no seio da sua família natural. E aqui eu trago conceitos importantes de forma bem objetiva que tem que estar no teu material de revisão, porque eu já vi milhares de questões que vão cobrar exatamente isso do candidato. Família natural, conceito, lá no 25 caput, comunidade formada pelos pais ou qualquer deles, então eu insisto, o pai somente seus descendentes é família natural, a mãe somente seus descendentes é família natural. Então, pais, qualquer deles, mais descendentes, estou diante de família natural. A família extensa ou ampliada, ela é formada por parentes próximos, com os quais a criança conviva e mantenha vínculos de afinidade e afetividade. O que eu costumo dizer? Não é qualquer parente. Não é um parente que a criança nunca viu na vida. Veja que eu tenho critérios para definir se eu estou diante de família extensa ou ampliada. São parentes próximos, com os quais haja convivência com a criança e vínculos de afinidade e afetividade, segundo o parágrafo único do 25. E a família substituta, ela vai ser encarada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente como uma medida excepcional, como a última ação que o juiz vai adotar diante de um caso concreto, diante da impossibilidade de manutenção dessa criança na sua família natural e inexistência de família extensa ou ampliada. Lembra da regra geral de ser direito da criança e adolescente de ser criado no seio de sua família natural, comunidade formada pelos pais e seus descendentes. Então, a família substituta é medida excepcional adotada pelo juiz da infância e juventude diante do esgotamento da manutenção de criança e adolescente na sua família natural, extensa ou ampliada. Regra, portanto, família natural, na impossibilidade família extensa ou ampliada, a família substituta é medida excepcional e, diante dessa impossibilidade também de inserção em família substituta, o programa de acolhimento, que nós vamos também diferenciar em institutos. Essa é uma questão também que costuma cair com frequência em provas objetivas de concurso público. Quais são as modalidades, quais são as formas de inserção de crianças e adolescentes em família substituta? Guarda, tutela e adoção. E aí nós temos graus de complexidade desses institutos diferentes, né? E conceitos diferentes que é importante nós diferenciarmos. Primeiro, a guarda, ela regulariza a posse de fato, vai obrigar o guardião a prestar assistência material, moral e educacional à criança e adolescente, atribui o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais, mas não impedirá a visitação. Isso é a guarda. E ela se diferencia da tutela porque a tutela vai pressupor perda ou suspensão do poder familiar. E aí, um detalhe que cai em provas de concurso: perda ou suspensão familiar do poder familiar exige decisão judicial. Exige decisão judicial. E a tutela, ela se volta à representação e assistência desta criança e desse adolescente.
E a adoção é o instituto mais complexo porque ela vai romper os vínculos de paternidade e maternidade biológicos e estabelecer por sentença novos vínculos de filiação, se tratando de uma medida excepcional e irrevogável que vai ser objeto de um procedimento elaborado que traga segurança a essa criança e adolescente, precedido de estágio de convivência e habilitação dos adotantes. E aí nós temos ainda dentro da inserção em família substituta, nós temos os institutos do acolhimento familiar, do acolhimento institucional e do apadrinhamento. E nós precisamos diferenciar isso muito bem para não confundir na hora da prova. Acolhimento familiar é uma espécie de acolhimento provisório realizado por famílias previamente cadastradas no Juizado da Infância e Juventude e selecionadas, mas assim, eu preciso que você memorize que o propósito é um acolhimento provisório. O acolhimento familiar não pretende a adoção. É um acolhimento provisório por famílias previamente selecionadas e cadastradas no Juizado da Infância e Juventude. O apadrinhamento não se confunde com o acolhimento familiar. Ele se volta a proporcionar à criança e ao adolescente que está em acolhimento familiar ou institucional, em um abrigo, vínculos externos de afeto, de convivência familiar e comunitária. Tanto que nós vamos ver que, por exemplo, pessoa jurídica pode apadrinhar, prestando auxílio financeiro. Então, vejam que o apadrinhamento se volta a criar vínculos externos ao acolhimento familiar e institucional. E o acolhimento institucional, que todos nós sabemos e vemos muitas reportagens na televisão, que é o abrigamento em entidade de atendimento. Diferenciados esses institutos, eu só quero insistir com você que o apadrinhamento, portanto, que é essa figura que se volta à criação de vínculos externos à instituição para desenvolver uma convivência familiar e comunitária, buscando colaborar com um ambiente propício ao desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. O apadrinhamento, ele será feito por pessoas maiores de 18 anos, e aí olha o que está lançado e destacado ali em amarelo, que não estão inscritas no cadastro de adoção e que inclui pessoas jurídicas. A criança que poderá participar do programa de apadrinhamento, como nós já dissemos, são crianças e adolescentes que estejam em programas de acolhimento institucional ou familiar. Insisto, pessoas jurídicas podem apadrinhar para colaborar com o seu desenvolvimento, e o perfil da criança ou adolescente a ser apadrinhado, ele será avaliado pelo juiz da infância e juventude, priorizando-se crianças e adolescentes com remota possibilidade de reinserção familiar ou colocação adotiva. Isso aqui é um ponto também importante porque foi recentemente alterado em lei. O acolhimento, a criança que está em acolhimento institucional, o seu caso será reavaliado a cada 3 meses. E cuidado, o prazo anterior da lei, e que foi modificado com o propósito de dar maior celeridade aos processos de reinserção de crianças e adolescentes em família substituta, o prazo anteriormente previsto pela lei era de 6 meses.
E aí nós temos uma lei posterior que vai reduzir esse prazo para 3 meses. E vai reduzir ainda o prazo de permanência dessa criança e adolescente em programa de acolhimento para 18 meses, que poderá ser prorrogado se comprovada e justificada judicialmente a necessidade. Agora a gente vê de forma mais pormenorizada os elementos das modalidades de inserção de crianças e adolescentes em família substituta. Como nós já dissemos, a guarda regulariza a posse de fato, regulariza juridicamente a posse de fato, vai implicar em assistência material, moral e educacional, confere ao guardião a possibilidade de opor-se a terceiros, inclusive aos pais, atribui à criança e ao adolescente a condição de dependente previdenciário, não impede a visitação dos pais biológicos e poderá ser revista a qualquer tempo pelo juiz. A tutela, como nós já vimos, vai pressupor a suspensão ou extinção do poder familiar por decisão judicial e implica nos deveres da guarda, assistência material, moral e educacional, cessa com a maioridade ou a formação de novo poder familiar, como por exemplo a adoção, e o tutor pode ser nomeado pelos pais, observado sempre o melhor interesse da criança. E a adoção, que é um instituto mais complexo, porque vai envolver a constituição de novos vínculos de filiação, medida excepcionalíssima que envolve a comprovação do esgotamento das possibilidades de permanência de criança e adolescente na sua família natural extensa ou ampliada. É uma medida excepcional e irrevogável, rompe com os vínculos de filiação biológicos e muito cuidado, olha essa parte final, exceto para fins de impedimentos matrimoniais. O adotante, a data do pedido deve ter, o adotante, 18 anos de idade e ser mais velho, 16 anos de idade, que o adotando, que deve, na data do pedido, ter no máximo 18 anos, exceto, e aí lembra do artigo 40, a aplicação excepcional do estatuto para pessoas entre 18 e 21 anos de idade, salvo se já estiver na guarda ou tutela dos adotantes. Precisamos diferenciar medida de proteção de medida socioeducativa. Medida de proteção se volta a crianças e adolescentes em situação de violação ou ameaça a direitos, e a medida socioeducativa é a consequência jurídica pela prática de ato infracional. O que é ato infracional? É a conduta descrita como crime ou contravenção praticada por pessoa menor de 18 anos. Não confunda. E a medida de proteção pode ser cumulada com medida socioeducativa na responsabilização de adolescente pela prática de ato infracional. Importante, as medidas de proteção, elas estão previstas no artigo 101 do Estatuto em rol exemplificativo. As medidas socioeducativas estão previstas no artigo 112 em rol taxativo, exaustivo. O juiz não poderá inventar uma medida socioeducativa, não poderá criar uma outra medida socioeducativa, somente poderá aplicar as previstas no artigo 112. As medidas de proteção, elas são aplicadas quando os direitos de crianças e adolescentes estiverem sendo ameaçados ou violados. E aí uma pergunta que pode vir na tua prova: quem é o autor, quem pode ser o autor dessa ameaça ou violação a direitos? A sociedade ou o Estado, os pais ou responsáveis, ou a criança e o adolescente podem se colocar em risco e podem provocar essa ameaça ou violação a direitos que justifica a aplicação de medida de proteção.
O Conselho Tutelar tem um papel importantíssimo nas medidas de proteção e na preservação, na observância, no zelo pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. Importante, é órgão permanente e autônomo, vinculado ao Poder Executivo Municipal, mas não jurisdicional. Primeiro, não pode assumir um gestor público e decidir que vai extinguir o Conselho Tutelar, e é isso que nos diz quando o Estatuto afirma ser órgão permanente e autônomo. Não jurisdicional, porque a jurisdição é um poder-dever do Poder Judiciário, mas o Conselho Tutelar tem um importante papel, então, na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Entramos agora na parte de ato infracional, os artigos que se voltam, portanto, para a responsabilização do adolescente que pratica uma conduta descrita como crime ou contravenção, e isso pode ser objeto da tua prova. Já vi várias questões que vão afirmar que ato infracional é somente a conduta descrita como crime. Não. Contravenção, que são crimes de menor potencial ofensivo, também estão inseridos no conceito de ato infracional. O artigo 104 nos traz a regra da responsabilização, ou seja, abaixo de 12 anos nós não temos responsabilização em caso de prática de crime ou contravenção que constitui ato infracional, porque são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, dos 12 aos 18 estarão sujeitos ao modelo de responsabilização juvenil, abaixo de 18 anos nós não teremos a aplicação de medida socioeducativa e somente a medida de proteção. E importante, para os efeitos da lei, para os efeitos de definir qual consequência jurídica será aplicada, será considerada a idade do adolescente na data do fato. O que quer dizer que o fato, que a conduta descrita como crime ou contravenção deverá ser praticada antes dos 18 anos, antes desse adolescente completar 18 anos. Então, esquematicamente, praticado o ato infracional, que é conceituado como a conduta descrita como crime ou contravenção, nós teremos a aplicação de medida socioeducativa se estivermos diante de adolescente, e segundo o conceito legal do Estatuto, é a pessoa entre 12 e 18 anos de idade. O adolescente poderá ser apreendido, segundo o Estatuto, se estivermos diante de flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Somente nesses dois casos, no Estado brasileiro, o adolescente poderá ser apreendido. E apreendido, se ele responder ao processo de apuração de ato infracional, apreendido, internado em unidade de internação, esse processo ele deverá ser finalizado em até 45 dias, sob pena de se caracterizar constrangimento ilegal passível de impetração de habeas corpus. Portanto, essa é uma questão que é bastante cobrada em concursos públicos. A internação antes da sentença se dará pelo prazo máximo de 45 dias e exige que o juiz esteja diante de indícios suficientes de autoria e materialidade. E, por fim, as medidas socioeducativas que nós vimos que estão previstas em espécie lá no artigo 112, em rol taxativo, e são elas numa gradação de gravidade, a advertência, a mais leve das medidas previstas no rol, que se trata de uma repreensão verbal que será dada pelo juiz ao adolescente, a obrigação de reparar o dano, que é uma medida que será aplicada em atos infracionais com repercussão patrimonial.
prestação de serviços à comunidade que não poderá prejudicar a frequência escolar e terá o prazo máximo de 6 meses, a liberdade assistida, que envolve um acompanhamento por parte dos CREAs, por equipes multidisciplinares que vão fazer este auxílio e acompanhamento do jovem em liberdade. E aí, como ela tem o prazo mínimo de 6 meses, o examinador na prova de concurso troca essas informações para te afirmar que o prazo mínimo da PSC é 6 meses e o prazo máximo da LA é 6 meses. Cuidado com essas informações. A semi-liberdade, que como o nome já diz, deixa o adolescente numa meia liberdade, porque ele permanecerá num programa de atendimento, mas com atividades de escolarização, profissionalização externos na comunidade e ainda realizando visitas domiciliares no seu núcleo familiar e na sua comunidade. E a internação, que é privação de liberdade, e por ser a medida mais drástica prevista pelo sistema de responsabilização, terá como prazo máximo o período de 3 anos. E lembra de uma das aplicações excepcional do Estatuto para pessoas entre 18 e 21 anos de idade? Essa é uma das hipóteses, porque ele poderá, então, cumprir medida socioeducativa até os 21 anos, e aos 21 eu terei hipótese de liberação compulsória. E finalizamos aqui a nossa revisão dos principais pontos do Estatuto voltado ao concurso do GHC. Qualquer dúvida, estou disponível lá no @Cláudia Redim no Instagram. Deixe o seu like, se inscreva no canal e bom estudo!